O segredo espiritual. Na nossa trajetória espiritual, é intrigante perceber como a liberdade, quando optada com firmeza, se transforma em uma experiência que ressoa intensamente em nossa essência. Em diversas ocasiões, ao refletirmos, percebemos a convocação a seguir um trajeto que harmonize, de forma verdadeira, com o nosso propósito espiritual, ainda que isso implique nos afastarmos de laços que já não nos são úteis. Isso demanda uma coragem significativa, visto que abandonar o que é familiar em busca do desconhecido é uma das mais profundas demonstrações de fé que podemos evidenciar. Todos vocês que optaram por se distanciar de relacionamentos ou circunstâncias que não ressoam mais com sua trajetória espiritual, estão na realidade vivendo como os genuínos escolhidos. Ao optarmos pela liberdade e rompemos com o que é convencional, nos deparamos não apenas com a solidão, mas muitas vezes com a oposição daqueles que ainda estão aprisionados aos seus próprios limites. É possível que essa resistência, em certa medida, seja impulsionada por uma forma de inveja. Não porque a liberdade do outro represente uma ameaça, mas porque observar alguém que acolhe sua verdadeira liberdade com tanta coragem, muitas vezes faz refletir sobre as barreiras que essas pessoas impuseram a si mesmas. Existe uma força imensa em uma pessoa que tem a ousadia interna de trilhar seu próprio caminho. É semelhante a acender uma chama, não com o intuito de causar confusão ou desorientação, mas para clarear e orientar. Mesmo sem querer, essa luz pode revelar partes dentro dos outros que ainda permanecem na escuridão. Entretanto, essa resposta é natural e, em diversos aspectos, inevitável. Um aspecto da trajetória espiritual é reconhecer que nem todos conseguem entender a profundidade de suas decisões, e isso é perfeitamente aceitável. Isso não representa a sua trajetória, mas sim um sinal da caminhada das pessoas que estão ao seu redor. Aqueles que optam por um percurso de desenvolvimento espiritual frequentemente lidam com desentendimentos e avaliações, mas é justamente essa oposição que fortalece suas decisões. O que realmente me emociona é a essência de comunidade que se estabelece entre aqueles que dividem essa trajetória de liberdade. Antes de compartilharmos a verdade que pode mudar completamente a sua vida, peço que você esteja muito atento ao que direi a seguir. Se de fato você é o escolhido, perceberá em seu coração que esta mensagem foi feita para você. Você não só verá este vídeo até o final, como também absorverá cada palavra como se tivesse sido especialmente moldada para a sua trajetória. Este é o instante que o universo destinou a você. Por outro lado, é possível que esta mensagem não ecoe com todos. Está tudo certo, pois nem todos estão preparados para atingir esse grau de clareza e conexão. Contudo, o simples fato de você estar presente neste instante carrega um significado profundo. Você foi chamado para este momento por uma razão superior. Estamos unidos, como uma comunidade em crescimento, explorando os enigmas do universo. Caso você perceba que está preparado para acolher plenamente esta mensagem e permitir que a transformação aconteça, manifeste ao universo a sua intenção. Comente 777 agora e faça que isso represente o seu compromisso com a transformação. Enquanto você assiste a este vídeo, permita que cada palavra vá fundo em sua mente. Repita-o tantas vezes quanto necessário para que essa mensagem se fixe em sua mente e em seu coração. Deixe-se levar pela energia que ela transmite. Perceba como sua visão de mundo se amplia e observe as transformações surgirem em sua realidade. Este é o seu instante, desfrute-o. Apesar de enfrentar dificuldades, vocês persistem na busca e na divulgação de mensagens de fé. Vocês são a evidência clara de que o caminho espiritual é um processo incessante de crescimento. É inspirador observar como cada um de vocês, ao se libertar, contribui para construir uma conexão com aqueles que ainda estão à procura de um caminho parecido. Não devemos subestimar a força da decisão de se desatar. Ao comentar,
compartilhar seu testemunho ou simplesmente estar presente entre nós, você está ajudando a criar um campo de energia que impacta a vida das pessoas. A cada interação, a cada demonstração de agradecimento ou compartilhamento, você está colaborando para a criação de um ambiente de transformação, onde o desenvolvimento espiritual não é apenas viável, mas sim inevitável. Há uma beleza única na mensagem que compartilhamos. Estamos aqui para afirmar que a verdadeira liberdade espiritual não se trata apenas de uma jornada individual. Ela está intrinsecamente ligada aos outros. Cada passo que dê em direção à sua própria iluminação atua como uma luz, não apenas para clarear seu próprio caminho, mas também para orientar aqueles que estão um pouco atrás. Ao manifestarmos e iluminarmos esse caminho, não apenas nos aproximamos do propósito que Deus nos confiou, mas também acendemos faíscas de esperança em locais inexplorados. A cada decisão em favor da autenticidade e a cada renúncia valente, estamos sincronizando nossa existência com um magnífico propósito divino. Cada um de vocês, ao persistir em se revelar e compartilhar suas verdades mais íntimas, convida mais almas curiosas a explorarem sua própria essência. No fim das contas, toda essa trajetória, todas essas decisões audaciosas, nos levam de volta a uma conexão mais intensa com a trama sagrada do universo. A mudança de vida que você vivenciou ao se distanciar não se resume apenas a um deslocamento físico ou emocional. Trata-se de uma genuína afirmação de independência e autorreflexão, na qual você deixou para trás as restrições impostas por outros e alcançou um patamar de vida que muitos ao seu redor não conseguiriam sequer conceber. Ao reimaginar não apenas trechos da sua história, mas ao criar uma narrativa completamente inédita, você deu um passo ousado em direção à liberdade. Aqueles que duvidaram, subestimaram ou tentaram limitar seu potencial, frequentemente o fizeram mais em busca do conforto que sua presença oferecia do que por um verdadeiro amor. Esse é um fenômeno que surge da frustração ao observar que outra pessoa consegue romper limites que, por falta de coragem ou visão, eles mesmos não conseguiram ultrapassar. Ao decidir avançar, muitos que se baseavam na sua luz para legitimar suas próprias inseguranças viram o reflexo das suas limitações desmoronar. Eu já guiei muitas pessoas, assim como você, a acessar o poder espiritual incrível que vive dentro de cada um de nós. Agora estou aqui para te ajudar a fazer o mesmo. Hoje, quero te apresentar uma ferramenta que pode transformar sua vida para sempre. O audiolivro O Segredo da Transformação Espiritual. Com mais de 1 hora de conteúdo profundo e poderoso, este audiolivro revela as técnicas essenciais para sua evolução espiritual e crescimento pessoal. Você vai descobrir como proteger sua energia, desbloquear o seu verdadeiro potencial e alcançar o equilíbrio que pode revolucionar sua jornada. E tem mais! Ao adquirir agora, você ainda ganha 33% de desconto no meu e-book exclusivo, que te ensina a desbloquear o seu terceiro olho, a chave para uma visão espiritual mais clara e intensa. Essa é a sua oportunidade de alcançar uma transformação verdadeira. Não deixe para depois. Clique no link na descrição e garanta agora mesmo o seu audiolivro. Vamos juntos nessa jornada de despertar e poder espiritual. Você não apenas fez uma escolha, mas também mostrou de forma prática que é viável contestar antigas regras e expectativas, estabelecendo um movimento que confrontou as dinâmicas de controle que tentaram lhe impor. Libertar-se de velhos grilhões frequentemente provoca reações de espanto e resistência por parte daqueles que, de alguma maneira, se apoiavam naquela situação estabelecida. Essas correntes invisíveis que tentaram te aprisionar eram feitas de expectativas e crenças restritivas. Lembra a história de Moisés guiando seu povo rumo à liberdade, enfrentando uma autoridade que acreditava ser inabalável. Esse paralelismo com o Antigo Egito atua como uma forte metáfora de que até mesmo as forças que parecem inquebrantáveis se desmoronam diante da determinação e da fé inabaláveis. Fazer parte desse processo de libertação vai além de desafiar os outros. É, acima de tudo, um convite a desafiar a si próprio, enfrentando e superando os medos que muitas vezes foram implantados por pessoas próximas.
Ao se desvincular do passado, a claridade que você atualmente emana funciona como um reflexo não apenas para aqueles que você deixou para trás, mas também para muitos que ainda estão em busca dessa liberdade. Sua trajetória se transforma em um farol de esperança, demonstrando que é viável viver em consonância com seu verdadeiro potencial e propósito divino. Esse gesto audacioso convida outros a refletirem sobre suas próprias cadeias invisíveis e, quem sabe, a encontrarem motivação para trilhar o mesmo caminho. A beleza dessa transformação está no fato de que, ao se libertar, vai além do benefício individual. É um ato revolucionário que gera uma onda de possibilidades para aqueles que acompanham sua trajetória. Assim como uma narrativa que segue em constante desenvolvimento, cada avanço em direção à liberdade traz consigo uma aprendizagem, uma motivação e uma confirmação de que o sagrado reside em cada decisão que tomamos para sermos genuínos e em harmonia com nosso propósito maior. Você se tornou não apenas um integrante, mas um criador de uma história de transformação onde a busca pela liberdade individual ecoa como um apelo universal, uma canção que ressoa no íntimo de todos que desejam a mesma verdade e força. Alcançar a verdadeira liberdade envolve algo muito mais profundo do que apenas quebrar as correntes externas. O objetivo é reconfigurar e modificar as paisagens do nosso mundo interno que, frequentemente, são moldadas pelas vivências e influências que nos cercam. Ao optar de forma corajosa por se distanciar e procurar essa liberdade, você está, na verdade, atendendo a um impulso interior. Essa empreitada não é apenas um chamado pela liberdade, mas sim uma oportunidade para redescobrir uma perspectiva renovada, intimamente conectada à compreensão do seu propósito divino. Transformações autênticas têm início em nosso interior. Ao percorrer essa jornada, nos damos conta de que nossos anseios, interesses e nossa compreensão sobre a vida adquirem uma nova interpretação. É como se uma faísca, que antes aparecia como uma luz tímida, se tornasse uma luz intensa, iluminando cada passo da jornada que nos foi traçada. A intensidade do objetivo se transformou na orientação nessa trajetória de emancipação e autoconhecimento. A mudança que vivenciamos ao declarar nossa liberdade não é apenas superficial. Trata-se de uma renovação do que somos em nossa essência. Quando nos conectamos a esse objetivo, nossas prioridades se transformam, nossas paixões se fortalecem e começamos a nos livrar de tudo aquilo que é passageiro. O que é superficial começa a se desfazer, expondo o que verdadeiramente tem valor e o que é perpétuo. Reconhecer e analisar essas crenças limitantes e os rótulos que nos são atribuídos por outras pessoas possibilita que reajustemos a nossa compreensão sobre o que é realmente viver uma vida genuína. Essa jornada interior, todavia, não está livre de dificuldades. Em certos momentos, a dúvida e a solidão se fazem presentes de maneira inevitável, mas, curiosamente, é nesses instantes que conseguimos perceber com mais nitidez a força do nosso propósito. Quando a incerteza aparece, é uma oportunidade para reconsiderarmos e nos ligarmos ainda mais ao amparo divino que está sempre ao nosso redor. É um lembrete contínuo de que, mesmo sem nos darmos conta, o percurso foi disposto para nossa libertação e que não estamos sozinhos nessa jornada. Uma presença ilimitada de orientação se faz presente a cada momento, apoiando e fortalecendo nosso espírito. Ao longo desse processo de despertar, encontramos pessoas que compartilham e refletem nossa visão. Indivíduos que não somente têm valores semelhantes, mas que também estão caminhando juntos, em busca de seus próprios objetivos divinos. Esses novos vínculos funcionam como pontes que nos levam a áreas de maiores descobertas, criando comunidades robustas fundamentadas na confiança e na autenticidade. A unidade se manifesta quando nos reunimos em torno de um mesmo objetivo, percebendo que as trajetórias individuais se entrelaçam e se transformam em uma bela tapeçaria de propósito coletivo. Ao longo dessa jornada, ao silenciarmos as distrações externas e nos direcionarmos para o nosso interior, percebemos a voz serena e incessante do divino. É uma verdade atemporal que todos nós temos uma função importante a cumprir. A tarefa que nos foi confiada é considerável. A transformação interna que iniciamos possui a força de energizar, inspirar e motivar mudanças nas pessoas ao nosso redor. Cada avanço que fazemos em nosso crescimento espiritual reverbera em ondas que alcançam e abraçam outras almas em suas trajetórias. A crença nesse despertar interior é essencial. Esse é um processo que nos revela que a verdadeira liberdade não apenas muda nossas vidas, mas também impacta a vida de muitas pessoas que cruzamos durante nossa trajetória.
Permita que essa força interior se torne seu guia enquanto você prossegue nessa jornada sublime. Saibam que, não importa quão complicado o caminho possa parecer, alcançar nosso objetivo está sempre ao nosso alcance, aguardando para ser descoberto e vivido. Os desafios que enfrentamos em nossa jornada espiritual muitas vezes são vistos como obstáculos, mas na realidade são oportunidades disfarçadas. Cada um deles, com suas características únicas, atua como um reflexo, mostrando os elementos de nossa mente e alma que precisam de evolução e entendimento. Esses desafios não estão presentes para nos impedir, mas sim para nos motivar a crescer. Ao enfrentarmos essas dificuldades, somos chamados a refletir intensamente sobre nosso compromisso com a liberdade e a mudança que decidimos adotar. A maneira como reagimos a essas circunstâncias é o que realmente determina o efeito que elas terão em nossa trajetória de autoconhecimento e busca por um propósito. Todo desafio traz consigo uma lição especial, aguardando para ser descoberta. Em algumas ocasiões, velhas incertezas reaparecem, despertando indagações sobre a trajetória que foi escolhida. No entanto, é precisamente nesses instantes que somos chamados a intensificar nossa conexão interior, solidificando o laço com nosso eu verdadeiro e com o sagrado. O universo desafia nossa perseverança e, simultaneamente, nos proporciona os recursos necessários para evoluirmos. Essa interação entre enfrentar desafios e superá-los é vital para formar um caráter forte, uma alma resiliente e cheia de sabedoria. Várias pessoas já enfrentaram períodos de insegurança e, a partir dessas vivências, conseguiram se tornar mais robustas e esclarecidas. Recordar as histórias de importantes líderes espirituais pode agir como um forte impulso motivacional. Moisés é um exemplo emblemático dessa firmeza diante das dificuldades. Em frente ao Mar Vermelho, ele não se deixou abater pelo desespero, mas manteve a confiança e prosseguiu em frente. Sua fé inabalável criou um caminho onde antes existia apenas um obstáculo. De maneira semelhante, é essencial que descubramos a confiança interior para enfrentar nossos próprios desafios, cientes de que um propósito superior nos guia. Essa convicção de que, por mais árdua que a trajetória possa parecer, sempre existe uma solução, uma alternativa ou uma lição a ser assimilada. São exatamente nos períodos difíceis que precisamos encontrar força naqueles que compartilham nossa perspectiva. Fomentar uma rede de apoio assegura que você nunca terá que enfrentar esses obstáculos de forma isolada. As pessoas que estão ao nosso lado, fazendo parte de nossa rede de apoio, são espelhos de nossos próprios valores e intenções. Eles são os reflexos que revelam tanto nossas qualidades quanto os pontos que precisamos desenvolver. A ligação com esses mentores espirituais enfatiza que fazemos parte de um todo maior, onde cada conquista pessoal reforça a união do grupo. Essas vivências, por mais desafiadoras que possam ser, integram uma história maior que motiva outros a perseverarem em suas próprias trajetórias. As narrativas de superação emanam uma intensa energia de esperança e servem como guias para aqueles que procuram encontrar seu próprio caminho rumo à liberdade. Nossa missão é converter esses desafios em relatos vibrantes de resiliência e fé. Confrontar esses desafios com bravura não apenas nos conecta à essência de nosso propósito, mas demonstra que a trajetória que escolhemos é uma jornada respeitável e significativa. A cada passo dado e a cada desafio superado, nos afirmamos como co-criadores de nossa própria realidade e, dessa forma, inspiramos aqueles que estão à procura de sua verdadeira essência. A cada obstáculo vencido, nos transformamos em agentes de mudança, não apenas em relação à nossa própria existência, mas também na vida das pessoas que temos a sorte de influenciar. Esse percurso pode ser tortuoso e, em certos trechos, até solitário, mas certamente é cheio de desdobramentos que ressaltam a beleza da trajetória. A forma como decidimos enfrentar esses desafios determinará não apenas nosso futuro individual, mas também a influência benéfica que podemos exercer sobre o mundo que nos cerca. Estamos constantemente à beira de uma nova compreensão, uma nova resposta, uma nova maneira de existir. Ao abraçar essa realidade, compreendemos que cada desafio não é uma dificuldade, mas uma parte fundamental da grande obra que viemos para realizar. Em nossa jornada espiritual, um dos elementos mais intrigantes e transformadores que temos a sorte de descobrir é a arte de se rendir,
Perceber a rendição como um gesto de bravura muda a maneira como enxergamos o que é, de fato, viver em harmonia com o propósito divino. Muito além de uma aceitação passiva, a rendição é um ato consciente de confiar na sabedoria superior que orienta nossas existências. A trajetória nos mostra que, apesar dos projetos e das expectativas que carregamos, existe uma força maior que coordena os acontecimentos de um jeito que talvez não possamos compreender de imediato, mas que sempre se direcionam para o nosso bem-estar. Assumir essa mentalidade demanda uma coragem admirável, uma vez que implica em renunciar à necessidade de ter controle total sobre nossas situações. Trata-se de uma dança delicada entre o agir e o deixar ser, entre a ação intencional e a aceitação da realidade. A verdadeira essência de coexistir com o universo está em compreender o momento de agir e o instante de deixar que os acontecimentos sigam seu fluxo natural. Nesse processo de entrega, começa a brotar uma confiança impressionante. Essa confiança, autêntica e sólida, não é fruto de certezas externas, mas emerge de uma compreensão interna de que estamos exatamente no lugar certo onde devemos estar. Experimentar essa aceitação e entrega tem um impacto significativo em nossas vidas, pois antigos padrões de medo e resistência se desintegram. Isso possibilita novas perspectivas, novas formas de encarar os desafios e oportunidades que surgem. É neste lugar que se revela a força de escutar, de estar atento, permitindo que as respostas que almejamos venham à tona no momento exato. E, surpreendentemente, descobrimos a paz, uma tranquilidade que ultrapassa a compreensão lógica e nos conecta ao aqui e agora, desprovidos de remorsos do passado ou preocupações com o futuro. De forma natural, essa prática desafia a forma como aprendemos a nos mover pelo mundo. A exigência de controle frequentemente provém de um local de temor e incerteza, e aprender a liberar é um desafio. Entretanto, ao exercermos paciência conosco durante essa fase de mudança, alcançamos um estado de existência que é realmente libertador. Trata-se da liberdade de confiar, de manter uma mente aberta e um coração acolhedor, possibilitando que o divino se revele em nossas vidas de maneira discreta e com uma força surpreendente. Ao abraçar a arte da rendição, não apenas nos capacitamos, mas também impactamos de forma positiva as pessoas ao nosso redor, criando um ambiente de confiança e amor. Esse novo capítulo de rendição e confiança que embarcamos é um presente divino, uma corrente de transformação que flui livremente quando nos permitimos estar abertos para ela. Nós nos transformamos não somente em participantes, mas também em impulsionadores de uma compreensão mais aprofundada sobre como viver de maneira autêntica, plena e em sintonia com um propósito maior. Pode ser complicado a princípio, porém, conforme vamos incorporando essa prática em nossas vidas, começamos a valorizar a simplicidade e a beleza da trajetória, percebendo que a vida se torna muito mais abundante quando nos abrimos para a confiança total na sabedoria do universo. Viver em sintonia com o universo é reconhecer a sincronicidade durante a caminhada espiritual. Esses instantes em que acontecimentos se encaixam de forma quase sobrenatural são os indícios discretos que mostram que estamos na direção correta. Asseguram-se como murmúrios do sagrado, nos recordando que um objetivo superior está em andamento e que nosso caminho está harmonizado com essa corrente universal. A sincronicidade se manifesta de diversas maneiras. Encontros inesperados, mensagens surpresas ou acontecimentos que se articulam de maneira harmoniosa, revelando um padrão escondido. Não se trata apenas de meras coincidências, mas sim de validações de que estamos seguindo um caminho com propósito e em sintonia com forças superiores. Para aproveitar completamente esses momentos de sincronicidade, é fundamental desenvolver uma consciência atenta. Na correria do dia a dia, é fácil deixar de perceber essas vivências. Entretanto, ao estarmos atentos e no momento, conseguimos notar e acolher essas dádivas que nos são disponibilizadas.
Além de simples validações, eles se transformam em orientadores, indicando caminhos a serem seguidos e consolidando a trajetória escolhida. Essa prática de atenção plena permite que esses sinais se integrem à nossa trajetória, convertendo interações diárias em instantes de intensa percepção e lucidez. A autêntica dança da. Você sabia que você foi escolhido para viver uma experiência espiritual única? Sua luz interior está pronta para emergir e superar qualquer escuridão que esteja tentando te impedir. E eu, assim como você, fui chamado para essa jornada de despertar espiritual. Tenho ajudado muitas pessoas a desbloquear o seu poder oculto e a encontrar seu verdadeiro propósito. Quero te apresentar uma ferramenta que vai mudar sua jornada espiritual. O audiolivro O Segredo da Transformação Espiritual. Este conteúdo profundo e poderoso, com mais de 1 hora de sabedoria, vai te guiar em técnicas essenciais para proteger sua energia, fortalecer sua conexão com o divino e despertar o poder que você nem sabia que tinha. Ao adquirir este audiolivro, você também receberá 33% de desconto no meu e-book exclusivo, onde você aprenderá a desbloquear seu terceiro olho e ver além do que é visível. Esta é a oportunidade que você estava esperando para liderar sua própria jornada de crescimento espiritual e viver o propósito que Deus escolheu para você. Não perca tempo. Clique no link na descrição e comece agora a sua transformação espiritual. Juntos, vamos desbloquear o seu poder mais profundo e alcançar a vitória que foi destinada a você. Sincronicidade requer uma comunicação aberta e receptiva com o universo. Ao manifestarmos nossos desejos e procurarmos aconselhamento, estamos estabelecendo uma colaboração com as energias superiores que continuamente guiam nossa trajetória. Atividades como a oração e a meditação transformam-se em instrumentos essenciais para nos harmonizarmos com essa vibração universal. Conectar-se a esse pulsar universal não apenas nos permite reconhecer essas sincronicidades, mas também atraí-las, estabelecendo um ciclo harmonioso de ação e reação com o universo. Sincronicidades não se manifestam apenas em eventos grandiosos. Elas aparecem no dia a dia, em momentos que podem parecer triviais, mas que têm significados profundos. Um livro único que aparece na hora exata, uma canção que ressoa quando mais precisamos, ou até mesmo palavras de um desconhecido que tocam nosso interior, são todas ilustrações de como essas conexões delicadas se entrelaçam em nossa jornada. A percepção dessas experiências exige um estado de presença e abertura, onde cada momento é recebido como uma possibilidade de conexão mais profunda com nosso propósito. Ao nos tornarmos observadores cuidadosos dessa dança encantadora, não apenas ratificamos nossas vivências, mas também intensificamos nossa ligação com o eu interior e com o sagrado. É nesse diálogo entre a ação intencional e a abertura que a verdadeira magia acontece, revelando uma vida cheia de significado e propósito. Cada sinal transforma-se em uma recordação do mistério e da beleza de estar em sintonia com o universo. Ao nos entregarmos por inteiro a essa dança sagrada, nossos corações e mentes permanecem receptivos às inúmeras possibilidades que a vida pode proporcionar. Manter-se em sintonia com essa dança da sincronicidade exige um comprometimento constante de receber cada sinal, seja ele grande ou pequeno. Assim, a jornada se transforma em uma teia de descobertas e encantos sem fim, onde o simples e o incrível convivem harmoniosamente. Esta não se trata apenas de uma jornada pessoal, mas sim de uma ampliação conjunta da consciência, na qual todos nós temos um papel essencial na cocriação de uma realidade mais interligada. A nossa prontidão para enxergar, escutar e reagir transforma o mero ato de viver em uma jornada repleta de significado e beleza. Conforme avançamos em nosso percurso espiritual, a relevância da comunidade passa a se destacar como um alicerce fundamental para a nossa trajetória. Em um mundo onde a conexão verdadeira pode parecer escassa, encontrar um grupo de pessoas que compartilham das mesmas visões e valores é não apenas reconfortante, mas vital para o florescimento de nosso propósito.
Essa união traz uma força admirável, convertendo sonhos pessoais em realidades compartilhadas. Quando indivíduos comprometidos com objetivos comuns se juntam, eles formam um campo energético que potencializa suas intenções e sonhos, produzindo uma força que vai além do esforço de cada um isoladamente. A verdadeira magia da união está nessa habilidade coletiva de converter ideias em ações e intenções em resultados tangíveis. A comunidade se transforma em um lar de suporte mútuo, de constante inovação e de inspiração incessante. Entretanto, descobrir ou formar uma comunidade desse tipo pode nos exigir iniciativa e bravura. Isso pode envolver a busca por pessoas ou grupos que já participam de ações semelhantes às nossas ou, em outras situações, pode ser necessário assumir a liderança para unir indivíduos em torno de uma causa compartilhada. O que realmente conta em qualquer uma dessas circunstâncias é que a ligação verdadeira se fundamenta na autenticidade, no respeito e em um objetivo comum. Nesta comunidade, todos nós exercemos simultaneamente o papel de alunos e mestres, participando de uma troca incessante de experiências e conhecimento. Cada integrante oferece contribuições singulares que valorizam o grupo de maneira geral. Ao compartilhar narrativas, desafios e vitórias, criamos um ambiente propício para um aprendizado recíproco e um profundo crescimento pessoal. Esse fluxo contínuo de troca transforma o grupo, gerando chances de progresso que não seriam viáveis de outra maneira. Estamos imersos em uma vivência onde tanto ensinamos quanto aprendemos, formando um ciclo positivo de colaboração e desenvolvimento. A força da comunidade se destaca na sua habilidade de lidar com dificuldades de maneira coletiva. Dificuldades que, à primeira vista, poderiam parecer insuperáveis, se tornam mais fáceis de lidar quando enfrentadas com a força coletiva. Enfrentar esses desafios em conjunto fortalece os vínculos e solidifica o espírito de unidade, lembrando a todos que o amor e a cooperação são forças grandiosas capazes de mudar qualquer circunstância. A resiliência desenvolvida em tempos difíceis reforça a sensação de pertencimento e nos dá a certeza de que não estamos sozinhos em nossa trajetória. Essa comunidade também atua como um reflexo de nossas habilidades e talentos que, frequentemente, não reconhecemos em nós mesmos. Observar-nos pela visão alheia nos proporciona novas perspectivas, revelando habilidades ocultas e despertando talentos que estavam adormecidos. Isso revitaliza nossa confiança e expande nossa percepção do que podemos alcançar. As trocas dentro da comunidade nos motivam a acolher essas descobertas e a evoluir a cada etapa. A intensidade desses laços nos faz lembrar incessantemente que, unidos, realmente, somos mais robustos. É essa força que orienta nossos caminhos enquanto nos dedicamos de maneira ativa à criação e preservação de ligaduras que não só fortalecem nosso eu individual, mas também o de cada integrante de nossa comunidade espiritual. A força da comunidade nos recorda constantemente que, ao criarmos laços que nos ligam a algo muito mais amplo do que nós mesmos, estamos não apenas enriquecendo nossas próprias vidas, mas também preparando o caminho para uma transformação em conjunto. Cada relação que desenvolvemos forma um vínculo em uma corrente forte que nos conecta em busca de um propósito maior e comum. Essa conexão é uma das mais significativas dádivas que podemos vivenciar, uma manifestação da dança cósmica da existência que exalta a força inabalável da coletividade e da união.